sucesso. Eu recebi uma enxurrada de mensagens agradecendo pela sua participação. As pessoas ficaram apaixonadas por você. Uma menina tão jovem, tão linda e tão talentosa, né? Deu dicas preciosíssimas, ajudando a cuidar da saúde das pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Fabi? Obrigada. Obrigada, Nina. Obrigada. Você, falando do mês Outubro Rosa, que é um mês de conscientização contra o câncer de mama. Eu sempre recebo aqui o nosso mastologista, o Dr. André Girardi, eu não sei se você já o conhece. Ele atende as mulheres aqui da nossa região, opera muitas mulheres, e ele me falou um dado muito importante, que aqui no Vale nós temos muitos casos de câncer de mama e que vem atingindo as mulheres cada vez mais cedo, né? E uma coisa que a gente sempre fala aqui, a gente tem que pensar nos exames preventivos, mas a gente tem que pensar também sobre como nós estamos cuidando da nossa saúde, do nosso corpo. Porque tem uma coisa que eu acredito muito, que não só o câncer, mas muitas doenças têm a ver com o nosso estilo de vida. O sobrepeso, por exemplo, né? A medicina já comprova que a obesidade, o sobrepeso, pode trazer prejuízos para a saúde graves e aumenta a chance até da mulher que tem sobrepeso, que fuma, que não pratica exercício físico, pode desenvolver um câncer de mama. A medicina já fala muito sobre o estilo de vida. Você recebe muitas mulheres aí. Como é que a nutrição entende esse cenário, Fabi? Perfeito, Nina. É um ponto bastante relevante, de fato, de nós trazermos para a comunidade. O doutor André, eu já compartilhei alguns casos, inclusive, com ele, né? Não tem como, na verdade, porque ele é, de fato, um importante oncologista da nossa região. E quando a gente fala de câncer de mama, essa questão do excesso de peso, de fato, ele aumenta muito a predisposição a essa mulher ter um câncer de mama, que dirá se ela já tem uma predisposição genética. Hoje nós sabemos que, claro, existe a genética, mas nós vemos a incidência desse tipo de câncer mesmo sem haver a predisposição genética. Inclusive, essa é uma temática que desde a minha graduação em nutrição, né, que eu iniciei em 2006, há algum tempo, né, então, desde quando eu iniciei a minha graduação, me interessa, porque a minha mãe foi uma paciente de câncer de mama. Então, mesmo magra, né, mesmo com boa alimentação, na verdade, cremos que a incidência do câncer de mama para ela foi em virtude da questão emocional, né, da parte emocional, estresse. Então, por isso que quando eu vou cuidar das minhas pacientes, eu sempre falo sobre a tríade, a saúde do corpo, a saúde da mente, mas também o exercício da espiritualidade, né? Então, a minha mãe é uma pessoa de muita fé, ela, até hoje, assim, ela é uma pessoa muito apegada a Deus, porém, de fato, o que ela vivia profissionalmente num passado acabou adoecendo ela. E quando ela percebeu isso, ela realmente mudou a sua forma de encarar, enfim. Então, a gente trata também disso nos atendimentos, tá? E quando a gente vai falar sobre alimentação, a minha jornada aí como nutricionista, como eu dividi um pouquinho com você, Nina, no nosso primeiro encontro, eu já trabalhei em UTI, eu já trabalhei na saúde pública em São Paulo. Então, o que eu pude perceber ao longo das várias áreas da nutrição, hoje o meu único trabalho aí especificamente para a saúde da mulher, fertilidade, endometriose, né, saúde intestinal, mas ao longo dessa jornada, o que eu posso falar para você com muita propriedade? O consumo de alimento ultraprocessado cresceu muito na população, muito. Então, com a questão da mulher no mercado de trabalho, e em conjunto, muitas vezes, com o seu companheiro, o que aconteceu? Sobra pouco tempo para cozinhar, né? Então, as pessoas vão muito para o prático. E detalhe, esse alimento ultraprocessado, a gente vai desde o suco de caixinha, que hoje em dia as pessoas não consomem mais as frutas, né? Então, a gente vai desde o suco de caixinha até o tipo de proteína que essa pessoa vai consumir.
Então, quando é vegetal, vai comprar o vegetal lá congelado, não compra uma folha fresca para higienização em casa e o consumo. Então, essa falta de fibra, de nutriente na dieta, predispõe a essa microbiota intestinal a ficar doente, que é onde abriga grande parte das nossas células imunológicas, e essas células imunológicas se comunicam com o restante do nosso corpo. Então, o intestino doente, que não é só fazer cocô todo dia. Muita gente acha que não, eu faço cocô todo dia, tá tudo certo. Não, não é. Né? Então, essa microbiota doente predispõe não só ao câncer, como outras doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes. Então, esse marco da alimentação ultraprocessada, que a gente vê todos os tipos de ultraprocessado, carboidratos, né, os biscoitinhos, muitos biscoitinhos, né? Então, que a gente vê todos esses aspectos, sem dúvida, predispõe o indivíduo a esse tipo de patologia, de doença. Muito atenta, né, na hora de ir ao supermercado, até aqueles alimentos que a gente imagina que sejam alimentos saudáveis, mas se você compra numa caixinha, compra embalado, ele perde a sua nutrição. Eu sempre dou o exemplo aqui do brócolis, né? Você compra brócolis em caixinha, aquele brócolis que já vem cozido, coloca na água para ferver, 1 minutinho só, é uma praticidade, mas você dá uma olhadinha no rótulo para ver o quanto de ingrediente que foi acrescido naquele brócolis. Até a carne, né, Nutri? Às vezes a gente olha uma carne e fala assim, não, mas é proteína. Você vai ver no rótulo, tem um monte de aditivo, um monte de química. A gente não tem muito hábito ainda, né, de ficar olhando o rótulo, até para esses alimentos, né? Isso mesmo, Nina. Perfeita a sua colocação. Então, eu sempre deixo o paciente orientado com o seguinte: você vai comprar um alimento, olha ali a lista de ingredientes e dá uma olhada se só está escrito comida, se só tem nome de comida ali. Se tem uns nomes químicos meio estranhos, você não precisa ficar decorando o nome químico, mas tem nome químico ali estranho, sai correndo dele. Ele não é um bom alimento, né? Então, vamos pensar aí, por exemplo, quando é molho de tomate, né? A gente tem aquele molho de tomate, às vezes da mesma marca, vamos pegar uma marca X, que ele tem produtos ali de boa qualidade e produtos que são muito ruins. Então, o molho de tomate bom é aquele que vem escrito só tomate, ponto final, né? Se tá lá um monte de temperinho adicionado, já vai ter conservante, já vai ter um excesso de sódio. Então, de fato, esse exemplo do brócolis e o molho de tomate são um dos exemplos do ultraprocessado. E aí a gente vai além, porque existem as pessoas que consomem aí um ultraprocessado pior ainda, além desses que a gente falou aqui, que é linguiça, peito de peru, presunto, mortadela, salame, ou bacon, né? Então, todos esses alimentos, aqui no Brasil, eles são adicionados de glutamato monossódico, de nitrito, de nitrato. Eles não são feitos de forma artesanal. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um embutido lá da época dos italianos e tal, eles faziam artesanalmente aquilo. Era outra coisa. Hoje em dia foi até interessante. Eu lembro do meu pai fazendo esses embutidos. Minha família é de Minas, né? Eu nasci em São José, mas minha família é de Minas. Eles pegavam a tripinha do porco e enchia lá das vísceras do porco. Eu lembro dele fazendo essa linguiça. Antigamente, a geração passada fazia muito isso. Hoje não, tá tudo nas prateleiras do supermercado. E o problema é o que foi aditivado ali, né? Perfeito, perfeito, Nina. E você sabe que eu, de curiosa, porque sempre que eu vou para uma cidade assim, eu vou olhar como é que é a história da gastronomia. Eu tive recentemente em Gramado e eu fui olhar essas casas de italianão, assim, como é que era os embutidos vendidos lá. Então, assim, apesar daquela cara de mais artesanal, né? Então, porque tava assim, tipo, na prateleira, não tava nem refrigerado, nada, não era.
ele tinha os nitritos e os nitratos adicionados. Então, esse tipo de produto, especialmente quando a gente fala aí de câncer de intestino, né? E para mulheres, quando a gente está falando aqui de câncer de mama, essas substâncias, elas vão evitar que o excesso do estrogênio circulante no nosso corpo, isso, né, que habita ali o nosso intestino e, na verdade, promove essa recaptação, o retorno do excesso do estrogênio para a corrente sanguínea. Então, o câncer de mama, ele é uma doença que, de fato, vem aí dos hormônios também, né? Então, ele está na classe dessas doenças correlacionadas com os hormônios. Então, quando você tem uma disbiose, esse aumento de bactérias ruins lá no intestino, que vem por conta da sua alimentação, não tem nenhum medicamento que muda essa microbiota, né, nem probióticos, tá? Então, é a dieta mesmo, certa para aquela pessoa. O que acontece? Você fica com aquele estrogênio muito mais tempo circulante, que promove muito mais aumento da circunferência abdominal, né? Então, muito mais ganho de peso. Então, você vê que uma coisa vai puxando a outra. Então, quando a gente vai tratar a prevenção de câncer de mama em uma mulher, a gente trata o todo. Como é que tá o sono dela, como é que tá essas horas de lazer, como é que tá a saúde mental, como é o tipo de trabalho que ela desempenha, qual é a disponibilidade dela de alimento. Então, isso é o olhar integral, de fato, para o ser humano, de tratamento, e não vai muito além de só receber um papelzinho de dieta ou de tipos de alimentos, né, a consumir. Tem o exame da mamografia, que é o exame mais exato hoje para a mulher saber, né, se a saúde da mama dela está garantida ou não. É claro que a gente pede para que todas as mulheres acima de 40 anos façam a mamografia. É o primeiro e o mais importante exame de mama para essa mulher prevenir o câncer de mama, mas pensar um pouquinho atrás e olhar para o estilo de vida, alimentação, exercício físico e tudo mais. Fabi, nós vamos tocar uma música agora, fazer uma pausa rapidinha. Ótimo. E aí eu volto com você para o nosso segundo e último bloco. Vamos falar rapidinho sobre mudança climática, Fabi. Você viu que vai ter uma queda na temperatura? Como é que fica a imunidade das pessoas? Você tem uma dicasinha assim, sabe aqueles shot para aumentar a imunidade? E as crianças? Eu tenho um menininho de 12 anos. E aí agora eu tô vendo na escolinha dele, todo mundo com aquela tossinha, coriza, justamente por conta dessa alternância de temperatura que pega a gente, né? E aí a gente vai convidar vocês para acompanharem o Momento Saúde com a Fabi, porque essa semana você vai estar aqui, né, Fabi? E aí nós vamos falar de emagrecimento. Já fez alguma dieta para emagrecer? Deu certo? E aquelas dietas malucas, hein? Aí tem um jejum intermitente. Ai, meu Deus, tá todo mundo falando agora daquele jejum com uma estratégia diferente. Daqui a pouquinho a gente fala mais com a Fabi Goeldi, a nossa nutricionista. E ó, quer saber mais sobre a Fabi? Já segue ela no Instagram. É NutriFabi Goeldi ou é só Fabiane Goeldi, Fabi, o seu Insta? Só Fabiane Goeldi. Então ela vai estar aqui batendo um papo com a gente. Eu vou de música e daqui a pouco a gente volta. Perfeito. Oi, gente, aqui é a Mayara. Aqui é a Maraísa. Nós estamos aqui na Metropolitana. Amor e alegria todo dia. Hey,